Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da imprensa virtual. Votos de muita paz. Estou profundamente tocado por um vídeo que recebi da Suíça, curioso, com uma bela tradução ao português. E este vídeo é um canto de louvor à vida. Já nos acostumamos tanto às ideias torpes, pessimistas, de desencanto, que não raro, quando nos chega a floração da primavera, ainda duvidamos, em pensamentos inquietos, como se estivéssemos no outono. Em verdade, a primavera está cheia de bênçãos. E esta é a grande oportunidade de poder sorrir com os botões próximos ao desabrochar. Eu tentarei sintetizar a história, porque é de uma atualidade muito grande e fala docemente aos nossos corações. Trata-se de um médico norte-americano. Ele inicia com uma boa dissertação acadêmica. Tenho 96 anos de idade, diz ele. Sou médico, cardiologista e dediquei a minha vida às cirurgias cardiológicas. E venho falar a respeito de uma questão que não pode ser transferida no tempo, nem esquecida. E com as suas palavras, ele narrou o seguinte fato: vivemos uma hora de turbulência, de amargura, de desencantos, de queixas. De todo lado, parece que a vida se encontra amarga e péssima. Não seria por acaso o nosso olhar? Não seria a nossa ótica que se está acostumando a ver o lado sombra de todas as coisas e a identificar o espinho na roseira e não a rosa do espinheiro? Um grande número de nós tem por hábito logo perceber a pequena mancha. Eu me recordo que, quando muito jovem, estudando, um mestre falou-nos a respeito da visão, do hábito do bem, do hábito do mal. E tomando de um lençol que ele havia trazido de casa, ele o abriu e cobriu o quadro negro àquela época. Ali estava aquele lençol alfinetente. E ele tomou de um mata-borrão, que se usava muito, mergulhou num tinteiro onde se encontrava o elemento para escrever, e chegando em determinado ponto do lençol, ele colocou o mata-borrão, deixando uma mancha. Todos nós, de 10 anos, 11 anos, estávamos curiosos, ardíamos de expectativa. E ele perguntou à classe de 35 alunos: que veem vocês? E a todos, ou de todos, a resposta foi única: uma mancha negra no lençol. Ele sorriu e disse: que belo olhar vocês têm para o lado negativo da vida. Ninguém viu o lençol inteiro, mas todos notaram a pequena mancha que está em um tecido com mais de 4 metros quadrados. E nunca mais eu me esqueci de olhar não o lado negativo da vida, mas toda a paisagem e também o lado negativo da vida,
que me chama a atenção, sem olvidar que vale a pena em nossa existência o ato de discernir, como diz uma prece anônima que já escutei, dedicada a muitos autores, e infelizmente não me parece pertencer a nenhum deles. Então prefiro dizer que o autor permanece no anonimato. Senhor, dá-me a visão para enxergar tudo corretamente. Dá-me a força para poder conseguir saber o que é certo e o que é errado. Mas dá-me, sobretudo, o discernimento para poder identificar o que é errado e o que é certo. Porque a questão é do discernimento. E foi isso que me fascinou em A História do Jovem ou Idoso Médico Americano. A minha vida, disse ele, tem sido um poema de gratidão a Deus. E é sobre a gratidão, completou, que eu desejo falar neste momento. Eu sou um homem que aprendeu a agradecer tudo de bom que me acontece. E confesso que me tem acontecido muita coisa boa, que eu seria incapaz de repetir todas elas. Bem, também me recordo de coisas negativas, mas elas me foram muito úteis. Ensinaram-me a discernir aquilo que não devo realizar. E também aquelas coisas que me encaminharam para o caminho do bem, mediante o sofrimento, a saudade. Eu sou um homem muito feliz. Casei-me e tenho 10 filhos. A minha mulher é um verdadeiro anjo. Então eu agradeço a Deus o matrimônio, a vida em família. Bem, desses 10 filhos, a divindade me tomou de volta 2 filhas, casadas e mães. Qualquer uma pessoa sabe a dor de um pai que vem a perder um filho em idade adulta. E eu sofri muito. Porém, procurei descobrir quanto eu fui feliz enquanto minhas filhas estavam comigo. As alegrias que me proporcionaram, a verdadeira aventura de chegando a casa, receber-lhes a carícia e depois o respeito, a veneração, o cuidado, mesmo na doença de ambos. Agradeço a Deus a dor da morte das minhas filhas. Mas agradeço a Deus diariamente a presença de meus netos, bisnetos e tetranetos. É uma família enorme, uma família trabalhosa, porque tantos filhos e tantos familiares, mal terminamos uma preocupação e saltamos para outra. Eu, na condição de cardiologista e de cirurgião, colaborei muito na elaboração de um aparelho que ajuda a tirar o sangue do corpo para facilitar a cirurgia de substituição cardíaca. Então eu agradeço a Deus. Ele me dá essa chance de haver trabalhado com a equipe de cientistas que cuidou de facilitar a sobrevivência humana aos milhares. E hoje, o que antes era impossível é relativamente fácil, graças aos equipamentos e à técnica de retirar o sangue das artérias e das veias para um aparelho especial, sem qualquer prejuízo para a organização física. Eu agradeço a Deus. Mas eu quero agradecer a Deus porque gratidão é uma palavra muito exposta na Bíblia. Por incrível que pareça, em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, nos Salmos, vamos encontrar a palavra gratidão inúmeras vezes. E citou pelo menos
3 vezes imediatamente, em que devemos agradecer ao Todo-Poderoso, louvá-lo, bendizê-lo, sermos reconhecidos à misericórdia do Pai. Mas também eu sou muito agradecido aos dias de chuva, de neve, de sol, de tranquila temperatura, que facultam este planeta tão belo a desenvolver as suas atividades cósmicas. Sou grato por morar na Terra e, sobretudo, pela inteligência de poder compreender a vida sob o ponto de vista terrestre, de estar aqui com as emoções e de participar de tudo aquilo que a vida física nos proporciona. Mas também as muitas dificuldades, a perda de um paciente. Contávamos que ele ia sobreviver, mas cada organismo tem o seu mapa de tempo, de comportamento, de vida. Então, eu quero lembrar que ao despertar pela manhã deveríamos agradecer havermos acordado, porque muita gente durante a noite faleceu. Também gostaria de lembrar que nem todos chegam ao anoitecer e a horas avançadas da noite para dormir. Passam a temporada diuturna e não chegam à queda do dia. Quero agradecer porque eu tive a melhor esposa do mundo. Durante 60 anos estivemos casados e fomos muito felizes. Certo dia estávamos sentados na sala, olhando a televisão, e estávamos de mãos dadas. Minha mulher era um encanto. Subitamente, ela me olhou fixamente e eu olhei, ela desmaiou no meu colo. Estava morta. O choque foi indescritível. A minha especialidade é exatamente essa: despertar aqueles que estão aparentemente mortos. E com ela não consegui. Agradeço a Deus ter tido essa esposa. Poucos homens terão a felicidade de um matrimônio longo e de ter encontrado uma alma como aquela que me acompanhou, com 10 filhos, sem reclamar, e me fez feliz por tantos anos. Não é um motivo de gratidão, porque lamentar a morte dela, se durante 60 anos fomos felizes. Pessoas há que não têm uma vida doméstica tão larga, e eu a tive como a mulher amada. Passado algum tempo, eu encontrei aquela que seria a minha atual e segunda esposa. Como eu sou grato a Deus, porque eu continuo me dedicando a salvar vidas, a auxiliar. Agora não tanto, nem tantas vezes, ao tratamento cirúrgico, mas há outros tantos na medicina. E ela é idealista, adora ajudar o próximo. Crianças desvalidas, pessoas que moram na periferia, ou pessoas das ruas, ou simplesmente pessoas que têm problemas e angústias e que lhe recorrem ao auxílio, e ela generosamente atende a todos. Então eu só tenho que agradecer, mesmo o aluvião de problemas, de decepções e de desencantos, que eu substituo pelo lado bom que me levou até ali. Há pessoas que somente sabem enxergar a ocorrência do desagradável. O desagradável pode ser de surpresa e o agradável pode ter estado conosco uma longa temporada. Então, agradecermos essa temporada, nem tudo pode ser muito bom, ininterruptamente, incessantemente. A gratidão.
O mundo está necessitado imensamente de gratidão. Faz muita falta ao nosso relacionamento o espírito de gratidão. Porque o indivíduo que é grato é alegre. O indivíduo que tem gratidão, que faz o bem, é jovial, não envelhece rápido. Porque o seu ar, a sua face, são de uma pessoa feliz, que agradecem, que louvam, que participam das alegrias da vida. Então, é necessário que nós abandonemos um pouco este lado negro da vida, lembrando que o espelho tem duas faces. E nem por isso o outro lado, que não tem nada, que é neutro, apaga o brilho da face que reflete as imagens e que dão vida, que dão calor e que dão sabor de vida. Então nós deveríamos ver a face espelhada para estarmos agradecendo a Deus. E neste momento que se fala da pandemia, Covid, dos males, e somente disso, quanto os cientistas têm trabalhado para nos diminuir a aflição. Quantos, e eu agradeço a Deus, haver tanto homem e mulher da linha de frente, que não pensa na sua morte, mas que ali estão para salvar vidas. Então eu gostaria de agora fazer uma prece, terminar ele, sobre a gratidão e pedir a você que seja grato. Aprenda a ser mais grato. Aprenda a colocar um diamante no lixo. O lixo vai continuar lixo. Porém, vai continuar o lixo que tem um diamante. Isto é a gratidão. Vamos fazer uma pequena pausa e logo retornamos. O venerando Chico Xavier costumava dizer que ficava muito triste quando era atacado, quando o relho da maldade humana era acionado contra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava feliz e agradecido, porque não era ele o supliciador. Ser agradecido a Deus por não estar agredindo a ninguém, nem atacando a ninguém, quando acoimado pela inveja, pela perversidade, por sentimentos próprios. Pessoas me perguntam, você não sente mal quando alguém fala mal de você com ou sem razão? Eu disse, não. Eu sou uma pessoa pública e cada qual me vê com as suas lentes. Da mesma forma que eu enxergo as pessoas com as minhas possibilidades ópticas. E numa existência longa, como a daquele médico, 93, ele 96, eu aprendi, felizmente, graças à ciência espírita, a discernir e a compreender psicologicamente as criaturas humanas. Os valores éticos, os aéticos e a ausência de valores morais. É natural. Estamos num planeta em formação para o futuro, em transição. E as suas dificuldades são inúmeras. Os seus habitantes estão no nível qualificativo da constituição moral do planeta, mas estamos melhores. Em uma mensagem edificante da noite de ontem, o benfeitor espiritual dizia que tem havido muito progresso na Terra. Olhamos de uma vez e temos essa paisagem da imprensa negativa, da imprensa marrom, das pessoas pessimistas, daqueles que pretendem que o mundo seja mau. Em verdade, temos tido dificuldades morais e éticas, sim, mas quantas conquistas na área da ciência, da tecnologia, quantas bênçãos para tornar a nossa vida
mais digna de ser vivida, para diminuir as injunções penosas. Vejamos agora, neste momento da pandemia, quantos preocupados com outros tantos, sem nenhum interesse. E um número relativamente pequeno de pessoas desonestas, de políticos que estão desejando vender, sempre vender, negociar as vidas, mas eles também vão morrer. Tranquilamente, eles também vão morrer. E vão verificar que a vida não foi conforme traçaram. E vão ter a surpresa de voltar à Terra. Sim, porque a reencarnação não é mais cheia de evidências, está rica de fatos probatórios da sua realidade. Então me faz dar um outro salto quântico nas maravilhas da gratidão. Um homem era pai de vários filhos e relativamente era um pai negligente. Não era pobre, não era rico, tinha uma vida mais ou menos classe média baixa, mas não se importava em dar educação aos seus filhos. Um deles, no entanto, se perguntava bem, papai não se interessa em nos botar na escola? Eu próprio vou para a escola. E morando no norte do Brasil, numa cidade relativamente modesta, ele fez o curso fundamental. Depois do curso fundamental, ele tinha a possibilidade de fazer, na época, o intermediário, o clássico ou o científico. Ele optou pelo científico, porque tinha ideia da possibilidade de ser médico. Mas as faculdades eram caras, e são, ainda hoje. E ele desejava estudar. Queria, sim, estudar. E procurou aqui e ali, até que um senhor industrial foi recebido por ele, que ele expôs os planos. Ele gostaria tanto de ser médico. E então, o homem rico perguntou-lhe, você pretende um emprego para ter um salário que lhe permita estudar, poder pagar a universidade? Sim, senhor. Mas para quê? Ele sorriu e disse, doutor, para salvar vidas. Então você pretende salvar vidas? Mas como? Eu pretendo estudar medicina. E na minha condição de medicina, eu irei salvar vidas. Ele me respondeu, eu acredito em você. E vou adotá-lo como afilhado. Vou ajudá-lo. Mas procure comportar-se de forma que os resultados sejam sempre positivos. Ele estudou, e ele se promoveu, tornou-se médico e agradeceu imensamente ao seu benfeitor. Mas ele desejava ser médico em lugares nos quais outros não têm interesse de ir, pela falta de remunerações expressivas, válidas ou não, por circunstâncias muito pessoais. Ele preferiu o Amapá, depois Roraima, depois o interior da Bahia, a cidade de Salvador também, e foi aqui, ali, acolá. Certo dia, já um homem amadurecido, um excelente cirurgião cardiológico. Ele estava atendendo um caso de emergência. O homem estava em sono profundo, a equipe médica trabalhando e ele tentando manter o débil coração e atender à sua deficiência. Passadas horas, ele conseguiu o êxito. O paciente adormecido estava agora caminhando para a UTI, para a convalescença, para os dias felizes que a vida lhe iria, por certo, proporcionar. No dia seguinte, ao visitar o paciente, ele teve uma surpresa. Esse paciente era o seu benfeitor, o homem que o ajudou a conseguir o diploma de medicina. E de imediato ele disse, mas que fantástica é a vida. Você veja bem, mesmo sem saber, você me está agradecendo.
a contribuição que lhe ofereci para que você pudesse estudar e chegar a este ato grandioso de salvar vidas. Eu me recordo que você me falou que desejava salvar vidas, e entre as muitas vidas que salvou, salvou também a minha. Olha aí o poema da gratidão. Ele não estava sendo reconhecido especificamente ao benfeitor, mas ele estava sendo grato à vida. E neste agradecer à vida, ele foi a fonte que lhe deu o líquido para sorver, a vitalidade para chegar ao objetivo da existência, ao êxito, a ponto de ser um salvador de vidas. Eu li isso hoje em uma rede social, onde está uma pérola. Então nem tudo no mundo pode ser visto como lixo. Uma pérola dessa natureza, um estímulo muito grande da lei da vida, a lei da gratidão. Muita gente pergunta, mas gratidão por quê? É um dever. A pessoa não fez para comigo, senão cumprir com o dever de solidariedade humana. Mas nem todos cumprem com esse dever de solidariedade humana. Inclusive, quem assim pensa, porque o seu egotismo é tão elevado e tão infeliz que ele pressupõe que somente merece receber e que ele não merece dar. Porém, dar de uma forma que proporciona infinita alegria, dessas alegrias que não podem ser medidas por quaisquer coisas que nos ocorram na virada do tempo, no dia a dia existencial. Então, a gratidão, ela é de uma grandeza que hoje tem sido convocada, porque o indivíduo que é grato estimula os neurônios cerebrais. Esses fazem as sinapses com mais equilíbrio e mais rapidez. Abrem-se à vida. E a sua mente, estando cheia de ideias nobres, atrai seres espirituais superiores que se encarregam de proteger, de amparar, que se encarregam tanto e tanto de auxiliar o indivíduo a conquistar esses tesouros maravilhosos que são a alegria de viver, a oportunidade de desincumbir-se das suas tarefas e, sobretudo, amar a vida. A vida deve-nos ser amada, ser respeitada, ser cuidada, como jardim de delicadas espécimes que padece as injunções do solo, das pragas, do clima e sobrevive. E retribui com uma grandeza extraordinária. Faz muitos anos eu li que um casal foi residir numa área um pouco desértica. Eles haviam herdado de seus ancestrais essa área e ali chegando tiveram uma decepção terrível. Aqueles que por ali passaram destruíram a floresta, destruíram tudo. E o regato que tinham, tiraram as árvores que protegem os regatos à sua margem, a grama que sustenta a terra, e era agora um fio de água. De imediato, eles pensaram, temos todo o tempo para restaurar a vida. E começaram a proteger o regato. Ora, não incidindo diretamente o sol nas águas, essas avolumaram-se. E o regato se fez um córrego mais forte, que se transformou no rio, porque foram colocadas árvores frutíferas à sua margem e a copa se voltava para cobrir as águas. E ali veio uma ideia para o casal. Por que não plantar algumas árvores?
Vamos fazer nesse deserto alguns oásis, estabelecendo, por exemplo, mais próximo do regato, plantar determinado tipo de árvores. Um pouco mais além, eles levariam a água puxando uma forma de regato para poder a água pingar nesse método grandioso de atingir a raiz. E a pouco, eles reflorestaram a área. Eles fizeram que a área voltasse ao esplendor. Quando vemos hoje a Ilha de Páscoa, aquelas figuras descomunais, e o deserto, historicamente foi o homem o predador. Eram florestas, era vida, toda aquela região. Mas as tribos que ali viviam e que se guerreavam, destruindo as árvores para fazer instrumentos de morte, barcas, para poder incendiar. E ficou da Ilha de Páscoa a ingratidão da criatura humana. A morte, com aqueles bustos enormes que obedecem a certas tradições que têm sido interpretadas na atualidade desde algum tempo. Eu me recordo de uma empresa que acaba de plantar 1 milhão de árvores. Acaba de plantar a última árvore de 1 milhão. Eu parei para pensar. E essa floresta, essa área que está multiplicada em várias áreas, em vários lugares, agradecem a esta empresa benfeitora com o progresso, com a alegria dos seus membros, dos seus plantadores, que ao invés de investir exclusivamente na multiplicação de bens materiais, de ir para o jogo das bolsas, para ganhar mais dinheiro, trabalham com a vida. Então, a gratidão da região é impressionante. Ao invés daquela terra árida, triste, sem vida, naquela ascese dos morros locais, é uma floresta, com animais que estavam a ponto de desaparecer, porque desprotegidos, e os seus adversários comuns devoraram-nos quase a todos. Várias espécies que eram naturais em loco foram conseguidas encontrar mudas e sementes e replantaram-na conforme as suas origens. A gratidão da vida. Quando eu li uma empresa que cuida de outros valores, de embelezar a vida com seus produtos, mas porque os seus membros têm uma formação espírita cristã, não titubearam em ampliar as suas forças para dar ao mundo beleza. E quando eu li que havia sido plantada a árvore número 1 milhão, eu voltei à minha infância. Nós temos uma infância que dura toda a vida adulta. E recordei-me, como não tínhamos casa própria periodicamente, meu pai mudava-se de um bairro para outro, conforme as necessidades. E certo dia, nós nos mudamos para uma área muito grande, uma casa com quintal. Havia algumas árvores, mangueiras, cajueiros, araçazeiros ou goiabeiras. E minha mãe havia levado já umas sementes de abacate, e que a planta está saindo da intimidade daquele caroço, a semente imensa, parda, as folhas verdes que fremiam. E minha mãe escolheu um lugar entre as árvores, mas que era árido. Cuidou de uma área, digamos, de 1 metro quadrado. Fertilizou-a com adubo, puxou
da água de uma torneira, um regatozinho. E quando ela estava plantando o futuro abacateiro, uma vizinha disse: Dona Ana, a senhora sabe quantos anos um abacateiro demora para dar? Ela disse: não, senhora, eu não tenho ideia. E a senhora respondeu, não me recordo, X anos. A senhora vai ficar aqui na casa esse tempo todo? Ela disse: talvez não. Mudamos-nos para cá temporariamente, porque meu marido está terminando de construir uma casinha para nós e é provável que dentro de um ano, no máximo, nós estejamos mudando. E a vizinha disse isto. Mas a senhora é uma boba. A senhora está plantando para outros colherem. E aquela mulherzinha analfabeta, cheia de beleza, de gratidão a Deus, apoiou-se na enxada. Ela era mignon, magrinha, e disse para minha amiga, gordinha, feinha, porque os seus pensamentos também eram feios. E a gente reflete. Dona Fulana, olha, a senhora veja, alguém plantou essa mangueira. Não fui eu. Plantou aquele araçazeiro. Não, não fui eu. Aquele cajueiro. A pessoa já não sabe por onde anda. E eu e meus filhos, nós éramos então 9, estamos fartando-nos. Então eu tenho o dever também de plantar, por gratidão a esta pessoa anônima, para o futuro. E sorriu. A coisa mais natural do mundo. E ela continuou plantando vidas que são de natureza perpétua. Então nós vemos que a doutrina dos Espíritos é o amor de Jesus, agradecendo nós havermos pedido. Manda-nos o Consolador, porque estamos chorando, Senhor. Tu que nos amas, e nós que não sabemos corresponder, pedimos-te que nos mandes o Consolador. E por gratidão a esse Consolador que Jesus prometeu, estamos aqueles portadores da fé espírita nesta hora de escuridão, acendendo pirilampos que podem transformar-se em sóis aonde quer que haja sombradeza. Porque ser espírita é saber desdobrar o coração etapa a etapa em nome da santa fraternidade. É compreender que o outro somos nós na fase inicial. Aqueles que são maus estão doentes. Também já tivemos nosso momento infeliz e alguns ainda estamos no momento infeliz. Aprendemos na gratidão que a doutrina nos transmite, uma gratidão comovedora. E volto a narrar uma experiência pessoal que já contei algures aqui mesmo neste programa, que há muitos anos eu li no jornal desta cidade o suicídio de um homem que se atirou sob as rodas do trem. Fred Schubert transcreve esta história em O Semeador de Estrelas, um livro que ele escreveu, como o suicida do trem. E quando eu li, o repórter era um bom escritor, toda a tragédia que acompanhou aquele homem que havia perdido seu emprego de operário e se matou porque tinha vergonha de ser um homem desocupado, não tinha coragem de chegar em casa e confessar à mulher, tinha excesso de pudor ou de tormento, ou seja lá o que for, e atirou-se sob as rodas do trem. Eu li e fiquei impressionado. O narrador colocava aquilo de uma forma que eu parecia ver e comecei a orar pelo desconhecido. Orei muito, até um dia em que ele me apareceu. Ele me apareceu rapidamente, mas eu não lhe guardei os traços fisionômicos,
porque ele estava num desespero muito grande. Continuei a orar, porque o suicídio é um dos crimes mais vergonhosos da criatura humana perante os códigos divinos. Muito cuidado. Viver a dificuldade de hoje é bênção amanhã. Mas também eu tenho os meus momentos. E naquele ano inesquecível de 1962, eu experimentei um problema muito grave. Eu estava com 35 anos e sofri muito, a ponto de me haver chegado, apesar da minha convicção espírita, interrogações dessa natureza. Mas por que viver tanto? Não pensei no suicídio, mas pensei no sentido da vida. Afinal, eu tenho procurado pautar a vida dentro das linhas do Evangelho, segundo o Espiritismo e tal. E lamentei o que me estava acontecendo. Fazia mais de um mês que eu não tinha um sono de repouso. Emagreci muito, não me alimentava. Estava na provação, as benditas provações. Quando, de repente, estando na varanda do meu quarto, olhando os céus, eu percebi alguém que pôs a mão no meu ombro direito. E eu estranhei, porque a porta do quarto, que dava acesso ao corredor, estava fechada. A porta que dava acesso à varanda estava encostada. E eu olhei-a, estava encostada. Então eu me voltei um tanto e vi um homem, espiritualmente, com a mão direita sobre o meu ombro direito, chorando. E eu também estava chorando. E ele me disse assim: não chore mais. Eles mais é um direito que eu tenho. Eu sei que você está sofrendo, disse meu espírito, que tem razões para estar triste. Mas lembre de Jesus. E ele começou a orientar-me. Você fala tanto da cruz. Lembre que a cruz não é só de Jesus. É nossa também. Você fala tanto da lei de justiça. Eu disse, mas como você sabe? Ele me disse, Divaldo, eu sou o suicida do trem. Eu tive um choque. Aí eu procurei corrigir-me. E eu disse, mas como o suicida do trem? E ele me contou o motivo que levou ao suicídio. E me contou quando ele se deitou sobre os trilhos e viu a máquina com aquela lâmpada que tem à frente em uma espécie de vidro amarelado. Então, assim, de repente, eu vi um olho luminoso, amarelo, de um monstro que apitava e se aproximava de mim e senti aquele monstro passar sobre mim 1000 vezes e passar, e me destruir. Eu ouvia os ossos arrebentarem-se, esmagado. E quando eu desejei correr, não podia. O monstro era mais poderoso do que eu. Dizer-lhe o que eu sofri, não há palavras, porque o monstro vinha sem cessar, mas não me matava. Despedaçava o corpo, eu via as poças de sangue, os gritos de pessoas perto. E eu ali atado àquele corpo, examinando o monstro. Não sei dizer por quanto tempo. Sei que foi por um tempo muito longo. Um dia, eu escutei uma voz que dizia, meu Deus, tem piedade dele. E eu me perguntei, quem será? Que está rezando, usou este verbo, que está rezando por mim. E depois, outra vez. E mais outra vez. E de repente eu senti uma ventania que me arrancava dali do corpo, todo despedaçado que estava, e me jogou na estrada. E o monstro agora passou
não mais por cima de mim. E depois uma religiosa me apareceu e me trouxe para eu ver quem era que estava rezando por mim. E eu vi você tão jovem. Pedindo a Deus por mim, eu perguntei quem é. É religioso? Que é? Não entendia. Eu confesso, eu me suicidei, mas não morri. Então todos esses conflitos avolumados na minha mente. E eu passei a ser atraído por você quando você orava. Então o acompanhei. Tenho ouvido as conferências. Agora eu sei do amor de Deus, mas é tão tarde para mim. Já se passaram mais de 10 anos. Eu deveria viver muito mais. E a mim me cabe cumprir o meu tempo aqui no sofrimento horrível. Lembrei-me de minha mulher, de minha família, os danos que o meu suicídio causou. A minha mulher quase enlouqueceu. A família se destruiu completamente. Uma filha se perturbou, perdeu-se. Tudo por causa do meu suicídio. O meu egoísmo em mim. E não pensei naqueles que me amam. Mas você era a única pessoa que orava por mim. Minha pobre mulher não tem esse hábito. Minha família tampouco, nós somos pessoas muito simples e éramos muito mais. Então eu venho lhe pedir uma coisa. Não chore. Porque se você que nos consola, se você chora, quem nos vai consolar? Então eu olhei para aquele ser espiritual, humano, ao meu lado, as roupas ainda manchadas. Ele passou um pouco para frente. Eu pude ver-lhe o rosto com marcas horríveis nos ossos da face. Ele disse assim, não chore. Acostume-se, porque você chora por nós. As suas lágrimas nos atendem. E desapareceu. E eu confesso que, naturalmente, diante das minhas próprias aflições, eu sempre procurava o conforto na cruz de Cristo, sem nenhuma mística, sem nenhum pieguismo religioso. Pela lógica, se ele pôde carregar uma cruz porque nos amava, por que nós não podemos fazer algo, muito menos do que uma cruz? Agradecer a ele nos haver ensinado a doutrina do amor e do perdão. Por que não nós? Se a nossa vida tem um limite que a nossa imaginação não percebe. De um instante para outro, retornamos ao grande lar. Então, passaram-se os anos. Isso foi em 1962. Portanto, são 58 anos. E aprendi a lição da gratidão. Talvez não seja uma pessoa grata quanto devera, mas pelo menos uma pessoa lúcida para reconhecer como nós podemos ser gratos a quem nos proporciona este momento, a quem nos ensejou a conquista deste aparelho, aos anônimos que nos permitem estarmos juntos, que nos custa fazermos uma prece de gratidão a Deus, porque até este momento poupou-me da pandemia. Agradecer a Deus por todos esses que desencarnaram para que eu, você e outros tivéssemos uma vida e sejamos testemunha. Como eu li algures, o senhor idoso dizer, eu conheci a Primeira Guerra Mundial. Eu estive na gripe espanhola. Eu estive na Segunda Guerra Mundial. Eu acabo de sair desta pandemia. Só tenho a agradecer.
Então, amigas e amigos gentis que me honram com a sua presença, esta doutrina da imortalidade da alma, da comunicabilidade, dos seres que nos amam, estamos aqui falando, mas também é um outro auditório. Não só o auditório, eu, você e os demais que temos a organização material, mas também espíritas. Porque este programa é das nossas reuniões doutrinárias do Centro Espírita Caminho da Redenção. E os espíritos sofredores são trazidos para a palestrinha de meditação, para poderem considerar o seu estado atual. Felizes uns, menos felizes outros, desafortunados alguns, todos, porém, sob a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo a amar, aprendendo a ser gratos, aprendendo a ser felizes. Nesta reflexão de hoje à noite, que me foi proposta por corações amigos de nossa casa, quando às 17 horas conversávamos e eu dizia: que tema eu deveria abordar hoje para os que sofremos? E narrei-lhes a história do médico. E um desses amigos disse: eis aí o tema. Esse é o tema para todos nós. E dei-me conta que, de fato, eu havia lido pela manhã que uma amiga mandou da Suíça essa linda página da vida para mostrar que a vida merece gratidão e que as nossas dores atuais são o introito da grande sinfonia de bênçãos de amanhã. Por quê? Somente nos acontece o que é de melhor para o nosso progresso espiritual. Não nos encontramos na Terra ao sopro das circunstâncias do acaso, mas dentro da diretriz da lei divina de evolução, a lei do progresso, a lei do amor, que um dia nos unirá a todos como verdadeiros irmãos. E eu não vos abandonarei nunca, disse Jesus. Credes em Deus? João, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Senão eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a meu Pai senão através de mim. Meus queridos corações, femininos e masculinos, oremos em louvor e em gratidão, dizendo apenas: ó Senhor, nós te agradecemos o milagre da reencarnação, as dádivas desta existência e todas as bênçãos deste momento. Sê, pois, conosco, hoje, amanhã e sempre que assim seja.